Como eu vi agora que a gravação foi iniciada, então nós vamos agora formalmente abrir o evento, dizendo da importância de estarmos mais uma vez juntos aqui discutindo um tema complexo, difícil, desafiador, de maneira leve, divertida e, se possível, dialogada entre todos os colegas no nosso evento já tradicional Bate-Papo com Café. Eu vejo aqui que o colega Fábio Batista de Souza, uma saudação, colega Fábio, ele está ali já tomando seu cafezinho, quer dizer, já dentro da própria ideia de seguirmos aqui no Bate-Papo com Café, de uma maneira informal, de uma maneira leve, com uma pequena apresentação por parte da nossa convidada de hoje, de 20, 30 minutos sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados, nós, então, tratarmos desse tema e nos aproximarmos, tomarmos um primeiro conhecimento, né? Queria aproveitar também aqui para saudar a todos os demais colegas. Eu não sei se a nossa Procuradora-Geral de Justiça está conosco ou se, por acaso, o nosso subprocurador-geral de Justiça Institucional está conosco. Se eles não estiverem, eu gostaria de também dar um minuto, pelo menos uma fala breve, para o meu querido colega Francisco Martinez Berdeal, se ele quiser fazer aqui uma comunicação, uma saudação aos amigos, antes de a gente começar propriamente o nosso evento, enquanto os colegas vão entrando na sala. Consegue liberar o microfone, doutor Francisco, por favor? Queria agradecer aí o convite dessa fala, cumprimentar a nossa palestrante, a Natália Rocha, estamos ansiosos para ouvi-la, doutora, e cumprimentar especialmente o nosso colega Luciano Rocha, em nome de quem cumprimenta todos os membros e membras, estagiários e demais colaboradores que estão aqui. Acredito que ele está vivendo um momento especial na vida dele. E para nós também é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. O Ministério Público ele instituiu um comitê, né, de implementação do LGPD. Então, temos aqui membros também do comitê LGPD aqui, acompanhando a fala da doutora Natália. E queremos ouvir aí quais são os principais desafios que nós vamos enfrentar nessa jornada aí de implementação dessa lei tão importante, que é uma lei, sobretudo, de defesa de direitos fundamentais. É uma lei do presente, mas que certamente ela tem um impacto para o nosso futuro e o futuro de toda a humanidade muito importante. Então, é o início, né, de todo um arcabouço jurídico que deve ser implementado para os próximos tempos, em razão dos novos desafios da nova configuração social. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, em nome aqui da Procuradora-Geral, né, eu como secretário-geral aqui, dar as boas-vindas, ter a oportunidade de dar as boas-vindas à nossa palestrante Natália. Devolvo a palavra, doutor Zanetti, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco. Essa iniciativa de montar um comitê, de iniciar o trabalho com esta lei, essa iniciativa da administração é muito importante que os colegas estejam aqui para que a gente possa, então, começar esse debate, e nós não poderíamos, como eu disse, né, reforçando aqui a saudação do doutor Francisco ao doutor Luciano Rocha, em nome dele, a todos os demais colegas, eu não poderia aqui deixar de dizer que a forma como a gente pensou esse evento, esse bate-papo com café, é justamente para que temas mais complexos, mais difíceis, possam ser tratados com essa maneira mais leve, essa maneira mais suave e que permita que as pessoas exponham todas as suas dúvidas. Durante a exposição da professora Natália, então todos os colegas tenham aí a liberdade de mandar as mensagens pelo chat, fazendo os questionamentos, tá, que acharem necessários e convenientes, e a partir da segunda metade, quando nós entrarmos nos debates, nós vamos lendo os questionamentos e discutindo, e eventualmente vamos abrir o microfone para alguma manifestação de outro colega que tenha interesse. Então, vou de imediato apresentar então a nossa palestrante do dia, a professora Natália Rocha, que é mestre pela Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha, com pesquisa voltada à proteção de dados na União Europeia, e consultora jurídica na área de proteção de dados em uma empresa alemã com atuação em mais de 10 países, incluindo o Brasil, membro da International Association of Privacy Professionals, IAPP, e certificada como profissional
de privacidade na Europa, certificado CIP-E, pela própria associação IAPP. Professora Natália Rocha, para nós do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Espírito Santo e para a administração do Ministério Público, e aqui é bom falar que a doutora Luciana Andrade sempre estimula esse tipo de evento para tratar das inovações legislativas, das inovações tecnológicas, visando o Ministério Público do futuro. Nós lhe damos as boas-vindas e para nós é uma honra tê-la conosco. A senhora tem a palavra. Doutor Hermes Zanetti, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou muito grata, me sinto até um pouco em casa, embora virtualmente, aqui ainda distante, me sinto próxima. Muito feliz por falar para essa instituição, que eu admiro tanto. Me coloco à disposição também, para caso ainda existam algumas dúvidas. Vou disponibilizar no PowerPoint o meu e-mail, vocês podem me encontrar. E espero que a gente tenha aqui um bate-papo proveitoso, que a gente consiga solucionar todas as dúvidas, trazer temas relevantes para a atuação de todos vocês. E eu vou começar compartilhando a minha tela, que eu preparei um material escrito. Como a gente já tinha falado, a gente vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, que entrou em vigor no ano passado, em setembro de 2020, então é uma lei ainda muito nova. Antes de falar dela, eu vou explicar até como eu a conheci, porque eu comecei a trabalhar com proteção de dados em 2019, eu me mudei para a Alemanha para fazer um mestrado, inicialmente na área de teoria do direito, e acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa aqui na Alemanha que trabalhava com proteção de dados. Então, foi aí que eu tive o meu primeiro contato e me encantei tanto com a matéria, achei um tema tão inovador, tão relevante, tão discutido aqui, que eu mudei a pesquisa do meu mestrado para me especializar ainda mais na área de proteção de dados, comecei a buscar certificações e hoje eu continuo trabalhando e tenho a grata oportunidade de trabalhar em uma empresa alemã que tem uma filial no Brasil. Então, foi aí que também eu tive o contato com a LGPD especificadamente, porque até então eu estava com foco só na União Europeia. E eu preparei essa pequena exposição aqui, nesses 30 minutos, mais com a intenção de apresentar a LGPD para vocês, trazer alguns conceitos relevantes, mas para aguçar as ideias e também comentar sobre o que está por vir, principalmente para o Ministério Público. E a atuação do Ministério Público eu vejo de extrema importância em relação à proteção de dados de diversas maneiras. A primeira delas, eu diria que é a criminal, né? Porque quando a gente pensa em MP, a gente pensa diretamente na seara criminal. Ainda vai ser uma questão a ser mais em detalhes regulada, está em trâmite atualmente, a LGPD criminal. Então, acho que mais para frente a gente vai ter mais especificações sobre as investigações criminais, mas vai vir com grande força. Vejo também muita relevância na área da proteção da criança e do adolescente, no momento de proteger os dados das crianças e do adolescente, em parceria também com a análise do Estatuto. Hoje em dia a gente vê muitas irregularidades e eu acredito que a LGPD vai fazer uma releitura da forma de tratar os dados mesmo das crianças e dos adolescentes, como, por exemplo, a gente vê em reportagens, siglas sendo utilizadas, né, com as iniciais dos nomes, sobrenomes, e a verdade é que essas siglas, se você juntar com o fato de que você sabe a região em que aquela criança passou por aquela situação, e a sigla, dependendo, você consegue, de fato, identificar a criança. Então, acho que a LGPD vai ser relevante para situações desse nível. Tem também uma forte conexão com a área do consumidor, o CDC, como a própria LGPD vem para proteger os dados, o CDC ela já vinha, né, para defender os consumidores, e muitas vezes os dados são dos consumidores. E aí o Ministério Público ele vai ter a oportunidade de atuar com competência concorrente com a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, atuando também com o PROCON em tutelas coletivas e outras ferramentas disponíveis na lei. Vejo também em situações envolvendo idosos. Hoje em dia a gente vê algumas irregularidades que acontecem com certa frequência, né,
com dados relacionados a idosos, por exemplo, fraudes bancárias na hora de saque de uma aposentadoria, e muitas vezes isso se dá porque houve um vazamento de dados de idosos. Na área da saúde, principalmente com o momento que a gente está enfrentando hoje, com a pandemia, muitos dados estão sendo coletados, né? Dados da saúde, relacionados à localização das pessoas, também tentando mapear como esse vírus está se disseminando. Então, é um tema que eu julgo muito pertinente para a atuação do Ministério Público. A proteção de dados, ela vem curar várias coisas que estavam ali mal feitas, né? Sem realmente um regulamento, algo para dar diretrizes. Então, o cenário que a gente via era um cenário em que os grandes faziam o que bem queriam. Então, a gente via aí os agentes de tratamento, assim chamados pela lei, são as empresas e o poder público, usando desmedidamente os dados pessoais das pessoas. E os dados pessoais, eles são nada mais, nada menos do que os traços da personalidade da pessoa, uma parte de nós, é uma digital realmente. E a ideia, até então, era coletar o máximo de dados pessoais possível e depois as empresas e entidades públicas viam para que aquilo seria útil, né? O que faria com aquilo, sem pensar com antecedência. No âmbito offline, a gente podia ver questionários enormes, pedindo várias informações, dados que a princípio seriam desnecessários. No âmbito online, vários softwares coletando todos os tipos de dados que a gente sequer sabiam que poderiam ser coletados para nos identificar. Esses dados, se uma empresa e um ente público souber utilizar, analisar, ele tem um valor, eu diria até muito alto economicamente, né? Traz um conhecimento, uma inteligência empresarial. Os agentes de tratamento passam, então, a poder conseguir organizar melhor a produção deles, organizar melhor a propaganda, entender qual é o perfil da sua audiência, do seu público-alvo. E aí eu trago até um exemplo bacana, que é uma história antiga de uma loja de tintas que estava querendo melhorar as vendas e acabou identificando que realmente quem ia até a loja para se comprar o material, normalmente não era quem estava ali solicitando o serviço de reforma. Normalmente eram os próprios pedreiros e pessoas que trabalhavam com a obra diretamente. E eles começaram a fazer cadastro desses clientes diretos, tentando entender a região em que eles moravam, qual era a faixa etária deles, até para que time de futebol eles torciam. E, posteriormente, essa empresa veio até fazer uma grande jogada de marketing. Pegar 10 clientes de um time de futebol, né, torcedores de um time de futebol, outros 10 clientes que eram torcedores de time de futebol oposto, e aí numa partida em que aqueles dois times estavam jogando, eles entraram em contato com aquele cliente, ofereceram buscá-lo com uma van, ofereceram levá-los para assistir o jogo no estádio, deram uma camisa com o nome deles, tudo isso querendo trazer uma ideia de que o cliente se sentisse especial, e aí as vendas aumentaram muito, porque isso foi publicado, esses clientes começaram também a divulgar o quão bacana era aquela empresa, então os dados aí estavam sendo o elemento central, né, para aquela jogada de marketing. E antes da LGPD, a gente não via nenhuma preocupação de nada, era só coletar e fazer o que a empresa bem quisesse. Aí não tinha preocupação com a transparência, não tinha preocupação em como esses dados eram armazenados, a segurança para eles não vazarem, né? Que é o termo que a gente utiliza, vazar. Não havia planejamento, não se sabia direito como seria, né, o marketing no futuro, e só coletavam. E a LGPD veio, então, com esse objetivo de, finalmente, proteger os dados desses titulares, ao dar aos titulares mais direitos e controle, né? E tentar compensar um pouco dessa assimetria de poder e de informação que existia. E para a gente continuar a conversa, eu achei relevante aqui selecionar a definição de alguns termos que a lei traz. Aqui eu selecionei o dado pessoal, comum, o sensível, titular, tratamento, agente de tratamento, autoridade e encarregado.
O dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que possa ser identificada ou identificável. Ou seja, caso você, por uma informação, não consiga identificar aquela pessoa diretamente, talvez num quebra-cabeça, juntando com outra informação que você tenha da pessoa, você consiga identificar quem ela é. E os dados pessoais, nesse caso, ele não são dados de pessoas jurídicas, né? Apenas as pessoas naturais, talvez, que façam parte da pessoa jurídica. Ou seja, se uma empresa só trabalha com outras empresas, ela deve pensar, então eu nem trabalho com dados pessoais, a gente só lida com empresa, mas a verdade é que os dados dos funcionários é considerado pessoa jurídica, os dados de qualquer pessoa que esteja ali escrito no contrato, sejam sócios, representantes, isso também é dado pessoal. Então, eu diria que todas as empresas hoje estão tratando dados pessoais e tem aquela categoria de dados pessoais que elas merecem uma atenção maior, que são os chamados dados pessoais sensíveis. Normalmente, são dados que têm um risco maior de discriminação, que aí são dados que falam sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação partidária, dados da saúde, da vida sexual, dados genéticos, biométricos, inclusive um reconhecimento facial, ele é considerado um dado pessoal sensível, porque ele consegue reconhecer um dado que é único da pessoa. E é considerado um dado sensível e, por isso, a lei traz uma proteção ainda maior. O próximo é o titular, que é a quem o dado se refere, às pessoas naturais, como a gente falou antes. E o tratamento é qualquer utilização dos dados pessoais. Na verdade, até o próprio armazenamento, a partir do momento que você coleta e você só colocou numa pasta, seja física ou eletrônica, e deixou ali, isso também está sujeito às regras da LGPD. E os agentes de tratamento, eles são dois, o controlador e o operador. O controlador é aquele que determina, né, que manda como que vai ser o tratamento dos dados. E o operador é quem, a mando do controlador, faz isso efetivamente. A gente também vai ter aí a figura da autoridade, muito importante, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, já tem os seus diretores nomeados, e ela tem uma competência concorrente, né, com órgão, inclusive, relacionado ao consumidor, que é o PROCON. O MP vai atuar muitas vezes em conjunto com a ANPD. E, por último, a gente tem um encarregado, ou DPO, que é a pessoa responsável, né, pela comunicação entre a empresa e os titulares, ou entre a empresa e a autoridade, e que, até então, na lei, todas as empresas e entes públicos deveriam nomear uma, mas eu acredito que, com o passar do tempo, a ANPD vai limitar essa obrigatoriedade. Então, agora que a gente entende um pouco melhor as definições, selecionei aqui alguns pontos para falar sobre a importância da LGPD, porque talvez vocês já tenham ouvido que os dados são um novo petróleo, né? Hoje os dados eles se tornaram talvez até um dos maiores ativos de uma empresa. Por exemplo, a gente tem o Facebook, o Google, que a maioria dos serviços são fornecidos gratuitamente, mas eu diria que elas são uma das maiores empresas já existentes. E que coincidência que elas detêm também um dos maiores bancos de dados pessoais, né? E uma empresa, sabendo bem utilizar isso, pode transformar realmente o negócio dela. Então, é algo que vem com muito valor, com muita força nos negócios, e a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vai na farmácia ao lado de casa, a gente precisa entregar muitas vezes o nosso nome, nosso e-mail, nosso CPF, a gente vai ao médico, a gente entrega os nossos dados, né, exames médicos, a gente faz compra online, a gente entrega os nossos dados bancários, o nosso endereço para receber a entrega. E muitas vezes, sequer a gente está logado, a gente está só navegando na internet, mas os nossos dados estão sendo coletados da mesma forma, sem sequer estar logado. Isso eu quero ressaltar isso porque às vezes a gente acha que dado pessoal pode ser só o nome, telefone, e-mail, CPF, como eu venho falando, mas não, dado pessoal também
é o meu comportamento na internet. Hoje em dia é muito fácil você acompanhar onde que eu cliquei, quais são as minhas áreas de interesse. Não é à toa que a gente vê muitas empresas hoje oferecendo plataformas de recomendados para você, com base no que você já pesquisou, já se interessou antes, porque elas sabem muito bem em detalhes quem você é. A gente pode ver isso, por exemplo, na Netflix, no Amazon, no Spotify, sempre tem ali recomendações, porque a gente já vem entregando muitos dados pessoais sem sequer saber, né? A tecnologia está sempre muito à frente e a gente, com a legislação, vem tentando acompanhar depois, tentando identificar um invisível. E aí o artigo 12 da LGPD, no parágrafo 2º, deixa isso muito claro, falando que é considerado dado pessoal os dados utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural. As empresas utilizam isso, né, para fazer propaganda personalizada e acabam tendo um poder de convencimento, de influência muito grande na gente. E até volta, né, relembrando a imagem que a gente viu lá no início, de fantoche, porque tem uma manipulação ali da pessoa, das decisões que ela toma, da vida que ela leva, porque a gente vai ser massivamente influenciado e de forma muito detalhista, talvez conhecendo a gente melhor do que a gente mesmo, que nós mesmos nos conhecemos. E outras vezes também tem ilegalidades ainda maiores, eu diria assim, né? Empresas comercializando dados pessoais sem cumprir com nenhum requisito da LGPD, fazendo disso um dinheiro, e quando a gente vê, quando você não paga pelo produto, né, às vezes para pegar um desconto, você está sendo o próprio produto. E eu trago aqui até um exemplo que é um exemplo atual, que é o BBB, talvez alguns de vocês se interessem. E eu sei que há muitos anos a gente conseguia fazer votação por telefone, né? Se a gente quisesse, se a gente fosse eliminar alguém, a gente podia fazer uma ligação, pagar uma taxa ali, alguns centavos, e fazer o voto por meio da ligação. E certamente, eu acredito que a emissora lucrava bastante com isso. E hoje em dia a forma de votação é diferente. Ela se tornou gratuita, é online, você só precisa fazer um cadastro antes. E esse cadastro, por meio desse cadastro, você vai dar os seus dados e a emissora vai ter, então, os dados sobre você, definir melhor a audiência, conseguir identificar se você já tem Globoplay ou não. Então, as empresas passaram a voltar o negócio delas até para monetização com dados pessoais, ou seja, parou de lucrar ali diretamente com o custo de uma ligação telefônica e passou a lucrar com os dados pessoais. Então, a gente vê ainda maior a importância dos dados, está transformando realmente negócios hoje em dia. E a LGPD vem, então, para estabelecer as regras do jogo, né? Definir quais são os direitos dos titulares, trazer o controle dos dados para os titulares, devolver, na verdade, que sempre foi, né, dos titulares, sempre foi os nossos dados. Isso traz também segurança jurídica para as empresas, porque, de um outro lado, as empresas sabem exatamente o que tem que ser feito, quais são os limites, podem, então, investir em inovações tecnológicas, de informática, para automatizar, sabendo os limites, sabendo o que precisa ser feito para se tornar um tratamento legítimo, então. E como a gente também tinha mencionado antes, a LGPD tem uma afinidade muito grande com o CTC, porque as duas vêm com uma ideia de proteger uma parte vulnerável, e aí eu vejo que quando a LGPD dispõe sobre a possibilidade de tutela coletiva, assim como existe no CDC, eu vejo aí uma janela de oportunidade, né, para o MP atuar e defender os interesses. Aqui, brevemente, eu separei um slide para a gente só identificar quando essa lei ela é aplicável ou não. Ela é aplicável tanto para negócios jurídicos online, offline, para pessoa jurídica, independentemente se é pessoa jurídica de direito privado ou público, e aí também independentemente se tem finalidade econômica, ou seja, se aplica sim a igrejas,
instituições que não têm nenhum fim lucrativo, é realmente aplicado a todos. Já quanto à pessoa física, apenas caso tenha uma finalidade econômica. Então, por exemplo, se você tem um feirante que você tenha que trocar alguma mensagem ali por telefone, dar o seu endereço, o seu telefone, para comprar alguns legumes ali, demandar algo, ele tem uma finalidade econômica ali. Em tese, ele tem que observar a LGPD. Então, é uma lei muito abrangente. A gente vai ver muitos impactos em todas as esferas, multinacionais, pequenos empreendedores, todo mundo está sendo afetado pela LGPD, e isso eu acredito que seja muito positivo. E isso só reforça a importância de se entender melhor a LGPD, porque ela está impactando todos os setores da sociedade, em todas as esferas e classes. Claro que ela tem as hipóteses também que elas não são aplicáveis. Por exemplo, quando há uma finalidade exclusiva jornalística, artística, acadêmica. Mas, por exemplo, se temos uma empresa que trabalhe com jornalismo, o conteúdo jornalístico, ele não necessariamente precisa estar 100%, né, de acordo com a LGPD, ela só precisa observar os direitos dos titulares e alguns outros pontos, mas se ela tem empregados, ela precisa proteger integralmente aqueles dados conforme a LGPD. Então, essas exceções a gente tem que ver também a finalidade, porque uma mesma empresa ela pode usar dados para finalidades diferentes. No caso mais voltado para o público, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. Como a gente falou antes também, ainda está em trâmite a LGPD criminal, então acredito que esse tema vai vir mais para frente com mais força, com mais discussões, porque vai ter mais, então, especificidades, e é um tema que certamente também vai ter muito impacto para a atuação do Ministério Público. Os princípios elencados pela LGPD, eles são esses listados, eles incluem então, a finalidade, a adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Eu vou tentar abordar esses princípios trazendo um exemplo também, novamente. A gente pode supor que um ente público queira expandir o Wi-Fi público em uma cidade e, para isso, contrate uma empresa de iniciativa privada para auxiliar nesse fornecimento. A entidade privada coleta todos esses dados e, posteriormente, vende para outras empresas. A coleta de dados ali, ela não está destinada a fornecer o serviço de Wi-Fi público, né? Ela está destinada ali à comercialização dos dados pessoais, montar uma lista para se vender para outras empresas interessadas. E digamos que seria isso que pagasse esse contrato entre entidade pública e entidade privada. E aí surge a pergunta: a finalidade, no momento que os dados estavam sendo coletados, os titulares tinham conhecimento da finalidade daqueles dados, que eles depois seriam vendidos? Isso estava realmente transparente com o titular, deixando isso em letras grandes, né, bem informado. Realmente é uma informação efetiva, não é para estar numa política de privacidade com 20 páginas, com jargões ali. Ela estava realmente informando? Tinha necessidade de se coletar todos esses dados? Porque na proteção de dados a gente tem que pensar que menos é mais, né? Então, a gente tem que sempre coletar o mínimo necessário. Nessa hipótese, era necessário? Era adequado se coletar todos esses dados para a finalidade de se usar um Wi-Fi público? Havia uma preocupação com a segurança desses dados, para onde eles estavam indo, como eles estavam sendo armazenados. Os titulares, se eles tivessem interesse em ter alguma informação sobre os dados dele ou de exercer qualquer um dos seus direitos, né, principalmente de saber se os dados são coletados e para que eles teriam esse livre acesso. E aí, todos os princípios, a gente vê que em cada situação a gente tem que analisar se todos eles estão em conformidade com os princípios, porque senão tem um vício ali na coleta, tem um vício no tratamento, e isso vai ensejar depois
uma responsabilização dos responsáveis. Isso é de grande relevância, inclusive para os entes públicos, porque as penalidades também podem ser aplicadas e vão afetar o erário público, né? E, por fim, também quis trazer, o último slide, quis trazer as ideias principais dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Porque a LGPD, ela não vem querer bloquear ou inibir o tratamento de dados pessoais. Ela só vem realmente trazer as regras do jogo. E a lei, ela traz como se fosse um cardápio de hipóteses em que as pessoas podem, né, coletar os dados pessoais e tratá-los. Para os dados pessoais comuns, tem 10 hipóteses. Para os dados pessoais sensíveis, são 8 hipóteses. E aí, para identificar qual é a base mais adequada para cada caso, a gente tem que pensar qual é a origem do dado, por que ele está sendo coletado, ele é comum, ele é sensível, ele é relativo a criança ou adolescente, qual é o... fazer esse match para também poder se informar os titulares sobre tudo isso. E aí a gente vem ouvindo muito falar sobre o consentimento, que tem que ser livre, inequívoco e específico. A gente vê muitas vezes quando é feito de forma online, para se coletar um consentimento de alguém, normalmente acontece com uma caixinha, o chamado em inglês do checkbox. E se não for opcional, se já tiver pré-marcado, ou se você não tiver a opção de finalizar uma compra ou de finalizar um serviço ali, você não pode, não tá sendo um consentimento legítimo, tem um vício ali e já danifica todo o restante do processo do tratamento de dados, já que não foi opcional. Vou dar aqui outro exemplo de um aplicativo de carro, um aplicativo de como se fosse um Uber. O consentimento, ali no momento que você baixa o Uber, você não precisa dar o seu consentimento já para ele coletar a sua localização, para ele armazenar os seus dados bancários, para ele coletar aquela multidão de dados. Tudo tem que ser pensado seguindo os princípios. Ser muito transparente, o que está sendo coletado e para quê. Tem que se pensar na necessidade, precisa, no momento em que você baixa um aplicativo, você já coletar um consentimento para tudo isso. É realmente opcional você dar o consentimento, então só no momento que eu for pedir uma corrida, ele tem que me perguntar: você quer compartilhar a sua localização? E aí você diz sim ou não. Você quer deixar os seus dados bancários aqui guardados para a próxima corrida? Sim ou não? Então, tentar aplicar com a maior intensidade possível todos esses princípios para se respeitar a lei e realmente poder justificar também, porque depois, se vier qualquer tipo de reclamação pela autoridade ou pelo MP, as empresas terão que usar desses argumentos. Olha, eu tinha boa fé, eu planejei o meu aplicativo dessa forma, tentando cumprir assim, e listar realmente qual foi o raciocínio por trás de todo o processo de coleta de dados. Tem a questão da obrigação legal, que é importante a gente ter em mente. Por exemplo, os médicos e hospitais agora, nessa época de pandemia, devem estar com um banco de dados maior que o comum, e eles provavelmente vão manter esses dados por 10, 20 anos, dependendo da lei aplicável, porque é uma obrigação legal deles manter isso. Eu não lembro agora de cabeça a lei, mas tem uma lei determinando o tratamento de dados, mesmo que seja o mero armazenamento. Tem a questão da política pública para se melhorar, né, os serviços em prol da sociedade. A pesquisa aqui só realmente para órgãos de pesquisa e entidades sem fins lucrativos e que tenham como objetivo, né, no seu objeto social, essa pesquisa. Para executar um contrato, aqui vamos pensar se eu contratar um serviço como se fosse um Airbnb. Se eu for contratar esse serviço, eu estou pedindo para o Airbnb contactar o proprietário da residência para que eu possa, né, usufruir daquele serviço. E nessa situação, parte do contrato já é que o Airbnb faça essa comunicação entre eu, Natália, e o proprietário do imóvel. Então, nesse caso, o Airbnb ele não precisa pedir meu consentimento, ele já tem ali uma legitimidade que é a execução do contrato para tratar os meus dados.
Tem o exercício regular do direito em processo, que eu acredito que vai ser uma base legal muito utilizada pelo Ministério Público para promover as ações e reclamações. Temos a proteção da vida. Aqui eu penso numa hipótese de viajar para uma companhia aérea, e aí no voo de ida eu comunico ali um contato de emergência, né, deixo o nome do meu pai, o telefone dele, e digamos que no retorno eu opte por deixar aquilo em branco, mas no retorno, no voo de volta, eu passo mal. Então, se a companhia aérea tiver que acessar os meus dados pessoais ali para contactar o meu pai e identificar se eu tenho alguma alergia ou alguma coisa, isso daqui seria uma base legal interessante para se embasar o tratamento. A tutela da saúde, que será utilizada por profissionais da área da saúde ou sanitária, mas eu acredito que a ANPD ainda vai vir regulamentar e especificar quem são esses profissionais da área da saúde ou sanitária, e a proteção de crédito, que é uma inovação, a gente não tem isso aqui no regulamento europeu, mas que vem como uma hipótese legal na LGPD. Eu finalizo aqui a exposição dos pontos mais relevantes que eu identifico da LGPD para a atuação do Ministério Público, e imagino que a atuação agora vai se dar de forma a ajudar muito e trazer eficiência também na forma de lidar com a LGPD, porque, por exemplo, nos casos em que o consentimento não for a base legal e o Ministério Público tiver que intervir, acredito que serão criados critérios e jurisprudências muito interessantes sobre como que isso será analisado, como que ocorrerá uma avaliação, né, se a base legal era apropriada ou não, e criar critérios mais objetivos com o auxílio da nossa autoridade, a ANPD. E é isso, eu encerro aqui a minha exposição. Muito, muito interessante. Eu acho que temos vários tópicos aí para debater, para conversar, né, para fazer esse nosso bate-papo. Acho que uma belíssima introdução, com muitos temas, muitos argumentos aí que vêm à mente, né? Eu até, Natália, tomei a liberdade, o Marcel colocou a lei no chat. Então, já vou agradecer aqui a equipe do SEAP, sempre muito diligente, né? O Marcel já colocou a lei no chat para que os colegas possam ter acesso. Né? Uhum. E eu aproveitei para colocar as normas que eu tenho assim, mais atenção, que são as normas que dizem respeito ao direito processual civil, né? E coloquei ali a previsão expressa das ações individuais e coletivas, todas as espécies de ações, né? Inclusive a tutela inibitória, que é bastante, eu acho bastante importante para prevenir lesões e ilícitos, né? Prevenir a prática de ilícitos referentes à coleta e distribuição de dados, ainda que não haja lesão, né? Que é a natureza da tutela inibitória. E a própria utilização do sistema de processo coletivo. Eu estava olhando os teus slides, Natalia, eu fiquei aqui com uma pergunta. Eu não sei se os colegas já fizeram alguma pergunta no chat, ou para quebrar aqui o gelo, vamos dizer assim, né? Eu queria conversar contigo um pouco uma coisa que me preocupa na questão da Covid, né? A gente viu ali que uma das formas, talvez, de dispensa, né, dessa tutela reforçada da proteção de dados é a proteção da segurança pública, da saúde pública, né, uma tutela de direitos fundamentais, né? Como é que poderia haver, tu acha que poderia haver uma compatibilização entre essa lei e as questões envolvendo a Covid? A gente tem uma decisão da ministra Rosa Weber e havia uma deliberação para que se usassem os dados dos das telefones, não me engano, né? Para que fizessem contatos com as pessoas para ter informações sobre a Covid. A ministra Rosa Weber entendeu que ela não se aplicava. Não sei se tu conheces essa decisão, mas a minha ideia é quais relações tu vê entre a nossa atuação, né, nesse momento de pandemia, e se dados podem ser utilizados para proteger as pessoas, né? Tu falou aí da importância da atuação do Ministério Público nos casos em que não há o consentimento. Se dados podem ser utilizados para proteger pessoas diante de uma pandemia sem consentimento. Essa é a minha assim, mais um levantamento de bola aqui para a gente poder começar a conversar do que propriamente uma pergunta, porque eu acho que não há uma resposta pronta e acabada para um tema
tão difícil, né? Mas um pouco para a gente poder começar o nosso diálogo. Sim. Nesse caso, principalmente quando se pensa no Brasil, que ainda tem a LGPD, que por mais que seja um excelente primeiro passo, eu penso que ainda tem muito a ser definido, especificado e detalhado. Então, de início, eu julgaria possível a utilização de dados que inicialmente foram coletados para outras finalidades, por outras empresas, sim, para proteger a vida e trabalhar melhor os dados para conter esse vírus, mas tudo teria que ser muito em conformidade com os princípios. Por exemplo, teria que ter realmente um grupo ali voltado à proteção de dados, para se analisar como se daria transparência sobre a utilização desses dados e quais seriam as finalidades, colocar isso em portais, não sei, de transparência, portais, né, de entidades públicas ou privadas que sejam relevantes ao caso, justamente para diminuir essa simetria, que é muito grande já, né, entre empresa, ente público e privado. O controle é muito pequeno ainda, então acho que é viável, sim, se utilizar os dados de forma diferente do que foi coletado inicialmente, mas buscando otimizar ao máximo todos os princípios ali elencados na lei para se garantir uma maior autodeterminação mesmo dos titulares de direito. Muito, eu acho essa uma questão muito interessante. Eu gostei da maneira que tu abordou o tema, porque nos permite compreender que a dinâmica dos princípios permite uma série de comportamentos, mas, vamos dizer assim, a gente tem que reforçar ao máximo os princípios que dão proteção ao titular do dado, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, naqueles aplicativos de rastreamento, que eu já conversei muito com o Luciano, vou aproveitar, vou passar a palavra para ele, que ele já está com a mão levantada ali. Os aplicativos de rastreamento, né? Desde o início da pandemia, eu ando estudando essa questão dos aplicativos de rastreamento para que tentasse, de alguma forma, ajudar a proteção da Covid. E a maior parte deles é opt-in, a pessoa tem que optar e tem que dar o consentimento para permitir o rastreamento. Doutor Luciano, meu querido amigo, que alegria, tens a palavra. Já me ofereceram um babador aqui pelo WhatsApp aqui. Quer um babador aí? Colega Sandra. Zana, o que eu estava conversando com a Natália hoje mais cedo, para nós, eu acho que uma ferramenta muito interessante, um instrumento que a gente pode lançar mão é da notificação recomendatória. Porque a gente fazer uma notificação recomendatória para órgãos, ou seja, para quem mantém esses dados, exatamente para visar já a proteção. Então, os colegas que militam aí em determinadas áreas, né, até mesmo para buscar e orientar essas empresas, falando que a gente está atento também a essa proteção, porque o MP vai ter um papel muito importante nisso, né? E aí, isso é um comentário que eu ia fazer, e a pergunta que eu faço, pro orgulho do papai aqui, assim, em relação ao Brasil, à Europa, né, a nível de avanço, você acha que a gente está mais avançado, mais evoluído ou não, pela experiência que você está tendo aí em relação às empresas que você trabalha e a nossa lei, onde é que poderia melhorar ou não, né? Seria mais nesse sentido. Obrigada, pai, pela sua consideração. Eu vejo, sim, uma grande diferença entre o tratamento de proteção de dados aqui na Europa e no Brasil. Aqui eu vejo que existe uma conscientização já muito grande das pessoas, da sociedade em geral. As pessoas sabem o que é proteção de dados, as pessoas conhecem os seus direitos, assim como no Brasil a gente conhece muito bem os nossos direitos como consumidores, né? Se a gente vê um site ali que não está muito adequado, imediatamente a gente já consegue identificar tal irregularidade, e a mesma forma funciona aqui em relação à proteção de dados. As pessoas conhecem, exercem, facilmente identificam abusos e ficam inconformadas com aquilo. Não é algo cotidiano ainda, porque muito já foi melhorado. Então, as empresas, eu diria que 99%, todos os sites internacionais que eu entro hoje, eles estão com layout pelo menos aparente, né? Pelo menos o que eu vejo
como usuária na internet, eu vejo que eles estão bem adaptados. Eu não sei o que eles fazem por trás dos bastidores, né? Porque me dá a impressão que ali está tudo certo, a minha privacidade está protegida. Mas no Brasil eu vejo que a gente ainda vai dar um grande passo com a conscientização de titulares e de agentes de tratamento ainda. Então, a gente ainda está nesse momento. Então, aqui na Europa, a gente tem a oportunidade de discutir outros temas, detalhar outros setores, outros pontos. No Brasil, a gente está caminhando, mas eu fico feliz de ver esse processo e eu tenho certeza que não vai demorar muito para a gente estar em uma situação um pouco mais semelhante. Excelente pergunta essa, Luciano, e muito boa comparação com o direito do consumidor. Eu acho que agora a gente tem que fazer esse movimento que o Ministério Público fez lá atrás, um movimento de divulgação dos direitos, de conheça seus direitos, levar os direitos das pessoas o mais possível, né, ao conhecimento delas, para que as pessoas mesmo auxiliem essa sensibilização em relação ao LGPD, né? Porque os dados de nós todos estão em risco, vamos dizer assim, né? Nós todos estamos aí como potenciais interessados na aplicação dessa lei. Levantou a mão aqui a minha querida amiga promotora do consumidor, doutora Sandra Gruber. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a Administração Superior, doutor Zanetti, por esse evento, né? É o segundo evento, inclusive, que eu participo essa semana, depois que eu me dei conta, porque tanta coisa, né, que a gente vai fazendo durante a semana, então participamos, sabe, Zanetti, de um evento fantástico, que foi o de segurança alimentar, muito legal, e hoje aqui com a presença da doutora Natália. Então, assim, até parabenizar o doutor Luciano, nosso colega também, né, pela excelente apresentação. Eu queria aproveitar a oportunidade de trazer, doutora Natália, uma angústia, né? A gente está aqui no consumidor, quantas vezes que isso foi mencionado, e a gente tem falado muito das novas vulnerabilidades. Parece que as novas vulnerabilidades não cessam de chegar. Por inúmeras situações, e agora que a gente está no ambiente digital, mais ainda. E o que eu tenho colocado também é que essa vulnerabilidade do consumidor está ficando tão exacerbada que a gente, enquanto faz a defesa coletiva do consumidor, a gente nem consegue receber nas nossas portas, por mais que estejam cada vez mais abertas, as demandas talvez mais graves. Então, estou querendo colocar porque nos nossos rankings, nos PROCONs, na Senacom, no Ministério Público, há anos que nosso ranking de reclamação é telecom, e aí vai alterando, e assuntos financeiros, que é consignado, enfim. E questões muito complexas, na maior parte das vezes, o consumidor não consegue nem saber que ele está lesado. E aí a gente acaba que tem esse dever de ofício de agir quando a gente verifica. Então, assim, qual que é a angústia que eu queria dividir? E aqui como a gente faz essa defesa coletiva estadual, né, e muitas questões são nacionais, qual que seria a ideia de, assim, já que a gente tem que se antecipar, já que nós temos um universo de inúmeras possibilidades de desrespeito à lei, se haveria alguma ideia de uma sugestão de onde se começar? Porque quando a gente senta aqui, né, e está aqui na promotoria, a gente tem que dar conta do... Eu sempre falo isso, né? A gente tem que dar conta do feijão com arroz, o varejo que chega, a gente tem que dar conta das grandes questões que chegam, mas nós temos que dar conta das questões grandes, complexas, que não estão chegando. Então, quando a gente aqui no nosso estado debate segurança alimentar, quando a gente debate agrotóxicos, a gente fala assim, você tem demanda contra a questão de agrotóxico? Não, o consumidor nem sabe. Você tem demanda aí contra a questão de rotulagem? Não, eu não entendo rótulo, estou tendo que estudar. Então, assim, se esse tema é tão difícil para a gente, tão complexo como você trouxe, a gente sabe, a gente tem que agora, né, sentar e estudar, teria alguma ideia, alguma sugestão? Bom, Sandra, você vai voltar agora aqui para a sua promotoria, né, abrir seu notebook aqui. O que seria interessante de se começar? Que setor econômico? Que nicho que talvez pudesse ser despertado até para se avaliar sobre o que está acontecendo?
Porque o tempo inteiro a gente entra na internet, os consumidores entram na internet, eles fazem cadastros, eles não sabem se tem que fazer, se não tem que fazer, que informação que tem que dar, que informação que não tem que dar, né? Às vezes a gente é convidado o tempo inteiro, a preencher esses cadastros. Às vezes eu sou um pouco antipática, então às vezes eu falo assim, poxa, eu não queria fazer esse cadastro, tem como, né, eu fazer esse contrato aqui sem o cadastro? Porque a gente, é como se fosse praticamente uma regra, né? Então, seria assim, nesse sentido de dividir essa angústia de saber que é necessário se fazer, mas de haver um universo muito grande. Dizer também, doutora Natália, que esse debate, né, claro, é um debate nacional, o doutor Zanetti acompanha, a doutora Vanessa Morello acompanha, e enfim, e tem se buscado estratégias, né, nacionalmente nesse sentido, mas ainda com uma organização muito incipiente. Então, talvez seja um momento, eu sempre coloco também, né, que o Espírito Santo não tem que ir atrás, o Espírito Santo tem que sair na frente, né? E se depender desse grupo que eu estou vendo aqui, a gente aqui não se faz de rogado, a gente corre atrás. Então, seria isso, trazer aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, doutora Sandra, pela sua manifestação, por compartilhar com a gente a sua atuação. Eu fiquei angustiada com você só de imaginar lidar com a quantidade de demanda que você deve lidar e com ainda a falta de conscientização dos titulares que sequer sabem que estão tendo ali os seus direitos violados. Eu vejo aí duas possibilidades, uma mais como atividade meio do MP e outra mais voltada à atividade fim do MP. Quanto à organização interna, que eu acredito que o MP esteja em processo, né, de adequação à LGPD. A LGPD trazendo os limites do que pode e o que não pode, eu imagino que a inteligência artificial, a informática, possa até ser muito bem utilizada para se analisar essas demandas e identificar onde que estaria os maiores problemas, se é na conscientização, se é no momento que os titulares vão tentar entrar em contato com vocês e mapear realmente como solucionar os problemas. Só mapeando para identificar o problema e melhor solucioná-lo, mas também como atividade fim, imagino que com ajuda na conscientização dos titulares, utilizando os canais de comunicação que o MP dispõe hoje, e também imagino como, a partir de 1º de agosto desse ano, a gente vai ter a entrada em vigência das penalidades administrativas, né? Que poderão ser aplicadas pela autoridade ANPD. E eu acredito que aí as coisas vão ficar um pouco melhores, porque às vezes a gente sabe que a regra por si só ela não tem muita eficácia, né? A gente precisa ali de fiscalização, precisa de uma correção. Então, eu imagino que a partir do 2º semestre desse ano, os abusos serão reduzidos, principalmente dos big players, né? Como empresas grandes, telefônicas e as que provavelmente aí dão mais trabalho para a sua área de atuação. É dessa forma que eu penso. Imagino que a informática internamente pode ajudar muito vocês identificarem melhor os problemas, a comunicação, utilização dos meios de comunicação no MP para conscientização, né? Porque eu imagino que é um problema de qualquer forma e no país inteiro. E uma questão mais temporal, que é a partir de agosto, quando a conta começar a chegar, eu acredito que os abusos serão reduzidos. Então, essa é a minha colocação. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Excelente, excelente, Natália. Essa pergunta da Sandra é muito boa mesmo, ela pode nos levar aí a uma série de desdobramentos, né, Sandra? Nós temos uma reflexão, vamos dizer assim, né? Nós estamos de frente aí para um grande tema, né? Talvez a gente possa também saber, Natália, se tu tiver uma experiência disso, se tu puder dizer, os casos em que houve grandes condenações no ambiente europeu, se tu te lembrar de algum caso que teve algum dano já, que lá eles consideraram relevante, ou que levou a tomar alguma postura mais forte, porque esse tipo de situação pode talvez ensejar aqui uma preocupação nossa. Eu estou lembrando aqui do caso do Facebook, né? O caso do Facebook foi um caso bastante rumoroso, né? Foi um caso terrível, né?
e gerou uma série de impactos. E eu fico pensando, viu, Sandra, que é uma área que talvez nós temos que definir até um pouco se a atribuição é nossa ou não. O Alexandre fez uma pergunta excelente aqui em cima, que eu realmente acho que é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se nós temos como responder, mas é uma questão a gente pensar, né? Como seria analisada a extensão ou qualidade da repercussão dos danos, no exemplo do vazamento dos dados, para determinarmos a competência judicial ou atribuição ministerial, material ou territorial, né? Para fins de início de uma investigação, eventual ação cautelar ou reparatória, ou até mesmo por procedimento administrativo, que o Luciano disse, bom, vocês podem propor, a gente pode propor notificações recomendatórias, né? Até a de monitória, aquela mesmo mais típica, né? De dizer, olha, prestem atenção, você é um big player do mercado, você é um grande player do mercado aqui do Espírito Santo, você tem que seguir as recomendações da nova lei, né? Eu acho que a gente já podia fazer isso, viu, Sandra? Aquele pacote, assim, né, de avisar, até tomando em consideração essa data aí de outubro. Mas como definir a competência, né? A competência e a atribuição. Nós temos uma, pelo menos, boa notícia que eu gostaria de dar para aqueles colegas que não estavam acompanhando, a Sandra estava acompanhando, eu sei, que o Supremo finalmente considerou inconstitucional a limitação territorial do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Então, na capital do Estado, os colegas que atuam na capital do Estado, com atribuição na capital do Estado, podem atuar em danos de extensão nacional ou regional. Nós podemos aqui, nas nossas áreas de atribuição, agora atuar sem risco de errar em danos regionais e nacionais, com base no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Essa foi a decisão do relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes, foi seguida pela maioria dos ministros. Então, pelo menos assim, do ponto de vista da extensão dos danos, se forem atribuições do Ministério Público Estadual, nós podemos sair na frente, como disse a Sandra, né? Ter atuação nacional partindo aqui do MP. Doutora Natália, como você analisa a interação da Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Dados? Pergunta da Camila Gadelha, que é uma colega convidada aqui do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela pergunta, Camila, muito boa pergunta. Muito obrigada, doutor Alexandre e doutora Camila, pelas perguntas. Sobre a pergunta colocada pelo doutor Alexandre, a extensão dos danos, ela vai se dar muito, eu acredito, com a análise das medidas preventivas tomadas pela empresa. Tudo tem que ser documentado, né? Tem que demonstrar que a empresa não queria ali só fazer uma proteção de dados de aparência. Realmente, internamente, ela fazia treinamentos continuamente, ela tinha políticas ali de boas práticas internamente, ela buscou, de acordo, claro, com a capacidade financeira dela, com a estrutura, necessidade, né, de cada empresa, estabelecer ali um software seguro para proteger os dados e evitar vazamentos. Então, acho que essas medidas preventivas que a lei trouxe, ela vai ajudar muito na hora de se analisar a extensão de um dano. E sobre a competência, essa daí, eu realmente estou tentando aqui vislumbrar realmente como seria a melhor forma de se analisar, mas quem sabe eu posso trazer mais tarde se eu acabar pensando em alguma sugestão. E quanto à pergunta da doutora Camila sobre a interação da Lei de Acesso à Informação e a LGPD, o que eu tenho visto de mais relevante nessa área tem sido a utilização dos portais de transparência para se oportunizar realmente a efetivação da proteção de dados, para ter essa comunicação com os titulares, tornar transparente também como os dados são utilizados, disponibilizar ali um canal de comunicação para essa finalidade, treinar o pessoal interno para atender as demandas que possam surgir, escrever realmente políticas que retratam a situação do ente público. Então, a conexão maior que eu tenho visto é essa, a utilização dos portais de transparência, não só para fins de contas públicas, mas também para tratar dos dados pessoais. É uma prática que eu vi, eu não me lembro agora exatamente em qual ente público, mas eu vi uma reportagem nesse sentido.
Excelente. Tem algumas outras perguntas aqui, mas eu também gostaria de abrir para algum colega que queira comentar ou queira falar, porque é para a gente manter essa dinâmica do debate, né? Se os colegas não quiserem abrir o microfone, eu vou fazer mais 2 perguntas que nós temos aqui no chat. Muito bem, nós temos uma pergunta aqui do Maurício Antônio Buffon Júnior, e que é uma pergunta bem interessante, porque ela impacta aí com o que a gente observou tanto no Brexit quanto na eleição do Trump e nos movimentos até de hate speech que a gente tem nos últimos anos, né? Então, ataque às instituições e, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas, né? Mas principalmente a manipulação de dados para fins eleitorais. O que ele pergunta? Minha internet está um pouco oscilando, viu, Natália? Então, pode responder. A primeira pergunta é essa das eleições, né? Em Cambridge Analytics e os impactos que a manipulação desses dados, dessas informações tem. Eu não consigo, no momento, enxergar nenhuma ferramenta particular ao Ministério Público para se mitigar esse risco, mas eu vejo hoje que, com a vigência da LGPD, porque antes da LGPD, a gente já tinha coisas relacionadas à proteção de dados espalhadas no nosso ordenamento jurídico, né? No Marco Civil da Internet, o direito do consumidor, tinha alguns regulamentos que davam para ajudar quanto à proteção de dados. Mas hoje, já com a vigência da LGPD, a gente hoje já tem ferramentas e ali obrigações e direitos que já seriam suficientes para se tomar iniciativas. Então, o que eu diria mais é que o Ministério Público não precisa esperar muitas outras legislações específicas para se atuar né, perante uma investigação relacionada à utilização de dados. Que eu imagino que muitos entes públicos estejam se familiarizando pela primeira vez com esse tipo de demanda, né, casos exclusivamente de ilegalidade, exclusivamente com dados pessoais, eletrônica, internet, comportamental, seja algo super novo. E eu vejo a LGPD já como suficiente para dar ferramentas para se atuar, para se penalizar. Então, claro que a penalidade administrativa de competência da autoridade ainda vai entrar em vigor em agosto, mas diante de provas que ensejariam qualquer tipo de investigação ou movimentação para se investigar um tratamento inadequado para uma finalidade diversa daquela, isso já é uma fiscalização em prol da lei. Então, é isso. Não consigo enxergar exatamente uma ferramenta, mas consigo identificar que já é legítima qualquer atividade para se proteger as finalidades do tratamento dos dados. Não, excelente resposta, Natália, porque, na verdade, o que está nos dizendo é o seguinte, que eu fechei um pouco a minha câmera aqui para a gente poder continuar, vocês me ouvirem um pouco melhor, tá? Excelente resposta, porque está nos dando a base, né? A gente tem o direito subjetivo garantido pela nova legislação, a proteção dos dados, esse direito subjetivo é individual e coletivo, e a gente pode instaurar os procedimentos para investigar esse tipo de uso inadequado dos dados, e a partir daí usar o microsistema de tutela coletiva que a gente já tem disponível, né? Porque a lei mesmo remete a esse microsistema para fazer recomendações, compromisso de ajustamento de conduta, eventualmente até ajuizamento de ações quando necessário para evitar essas práticas ilícitas. Muito, muito bem colocado, porque esse microsistema já existe, quer dizer, a gente já está com as normas disponíveis. Agora, com a norma, muda o nosso papel. A gente já não tem mais que dizer dados são importantes, dados têm um valor jurídico e dados devem ser protegidos, né? A norma já deixa isso bem claro para nós e dá os princípios que devem ser utilizados para o tratamento desses dados pessoais. Eu acho muito, muito boa essa tua colocação. Nós temos uma outra pergunta, mas eu não sei se algum colega também quer, como a gente diz, né, jump in, pular nessa discussão e dar alguma colaboração, já que é um bate-papo informal, bate-papo com café, é um momento aqui para a gente também trocar um pouco das nossas preocupações e experiências. Então, está sempre aberto o microfone de todos, aquele que quiser pode levantar a mão aqui por esse recurso que vocês têm em cima da tela,
E eu estava esperando mesmo a sua contribuição, doutor Francisco. Eu não iria pedi-la novamente, mas eu estava aqui pensando em Vossa Excelência. Pode falar, doutor. Queria parabenizar aí a Natália, muito boa a sua exposição e também assim, as suas respostas estão sendo muito bacanas. Queria cumprimentar aqui também a Sandra, né, que apresentou aí, Sandra Lengruber, que apresentou aí suas angústias com relação à LGPD na área do consumidor. Eu acho que parte da resposta para a Sandra está lá no comecinho da fala da doutora Natália, quando ela fala as áreas sensíveis, né, de atuação do Ministério Público na elaboração dessa matriz de risco, né? Então, onde está a matriz de risco? Então, nós temos a LGPD aqui no Brasil, no âmbito do Ministério Público, Sandra, para dentro do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público também tem agora que cuidar dos próprios dados que tramitam no Ministério Público, então nós implementamos o comitê e temos um projeto de implementação da LGPD no âmbito do Ministério Público e estamos fatiando por fases, né? Estamos aguardando uma normatização do CNMP, né, que está sendo finalizada, que vai, então, atingir a todos os ministérios públicos do Brasil, né, com essa política de implementação da LGPD. Então, nós estamos acompanhando para e passo aí o CNMP, dialogando diretamente com eles, inclusive, com o próprio encarregado ou DPO, né, que é uma sigla muito mais legal, né, do que encarregado, né, Sandra? Então, assim, nós estamos acompanhando isso daí. O comitê, né, que é formado por várias áreas do Ministério Público, né, por vários setores, gerência, informática, ouvidoria. Montamos, então, um comitê diversificado para que possa implementar a LGPD, e estamos fatiando aqui as etapas de trabalho, de implementação, né, mapeamento, né, do inventário de dados, né? Ou seja, onde estão os dados? Então, o que nós fizemos, Sandra, para tentar contribuir, né, com o trabalho do consumidor? Elaboramos uma matriz de risco. Onde estão os maiores riscos? E essa matriz de risco, então, vai nos indicar por onde vamos começar, porque nós estamos navegando, né, num verdadeiro oceano, né? O oceano tem fim, então acho que não seja nem oceano, acho que é uma verdadeira galáxia, né, de dados, né? E nessa galáxia de dados a gente tem que começar de algum asteroide, né, de algum cometa, de algum ente que está gravitando aí nessa galáxia de dados, porque realmente é infinito. Então, a gente precisa começar de algum lugar, de algum ponto, ter algum ponto de apoio. Nós elaboramos uma matriz de risco em relação à sensibilidade. Onde estão os dados do Ministério Público, né? Onde está a graduação? E temos aí, então, para dentro do Ministério Público, essa, vamos chamar assim, metodologia de trabalho para implementar a LGPD, e acredito que possa ser uma boa dica para o consumidor, mas como a doutora Natália falou, nós estamos tendo isso em todas as nossas áreas. Então, eu vou trazer aqui para ilustrar um pouco a nossa fala, né, alguns exemplos recentes da necessidade da gente implementar o que eu acho que é o mais importante na LGPD, que é a cultura da proteção de dados, ou seja, que haja realmente uma incorporação por parte de membros, servidores, estagiários, demais colaboradores, que o que passa em nossas mãos é ouro, que passa em nossas mãos é petróleo, que passa em nossas mãos são dados sensíveis, existenciais, inclusive, né, das nossas intimidades, né? Então, eventualmente, se eu vou fazer um pedido de licença de saúde e ali tem o que eu vou, qual é a minha CID ou qual é a operação que eu vou fazer, aquele é um dado que jamais pode cair no conhecimento de pessoas que não têm autorização para ter aquela informação. Porque aquilo ali pode ser algo constrangedor, pode ser algo que eu não quero revelar a todo mundo, pode ser algo absolutamente que só diz respeito a mim e só a mim, né? Então, eu penso que a cultura, ela é extremamente importante para que a gente trabalhe, né, e a gente possa levar e comunicar bem aos colegas. Por isso que nós estamos também para lançar, né, uma campanha de
sensibilização, divulgação, informação a todos os membros, servidores, colaboradores da nossa instituição com relação à existência do comitê, ao LGPD, a necessidade da gente adotar essas práticas. E, então, essa campanha ela é transversal a todo o trabalho de implementação da LGPD. Então, vamos trabalhar fortemente com isso e acredito que, dessa forma, trazendo os exemplos, né, que eu estava me esquecendo, nós tivemos, por exemplo, algumas reflexões com relação à LGPD. Por exemplo, existe um trabalho que nós fizemos com monitoramento de casas e LPIs, instituições de longa permanência, né? Um trabalho muito bonito do CACC, né? E que logo ali no começo nós identificamos, na verdade surgiu a dúvida, né? Porque divulga-se o nome da instituição onde tem as pessoas infectadas ou não se divulga, só se divulga a cidade, né? Então, nós tivemos a preocupação já, ou seja, que é um efeito da cultura, ou seja, você já começa a trabalhar todas as suas decisões, elas incluem a LGPD nelas, ou seja, ela é um filtro dessas decisões. Então, não se divulga qual a instituição, divulga-se eventualmente a região, está na região sul, na região norte, ou seja, dilui-se essa informação, porque não interessa se é o João da instituição, né, vovozinho, que está numa situação de contágio de LGPD. Um outro exemplo, uma divulgação de um edital em que era necessário divulgar a colocação de determinadas pessoas num concurso de estagiários, por exemplo, né, e que foi filtrada ali um dado que era dado de data de nascimento das pessoas. Não, nesse dado de nascimento não precisa estar aqui. Esse aqui não é uma informação relevante para o caso. A gente só vai divulgar a colocação e a nota da pessoa que passou no concurso. Então, a gente começa a raciocinar com esse olhar da LGPD, e eu acho que esse é um movimento muito importante. Eu, como você, Sandra, me incomodo muito também em ter que dar meu CPF, né, na farmácia, né? E no primeiro momento a pessoa nem pergunta na CPF, quer meu CPF, aquilo ali não é nada mais do que talvez uma das informações mais importantes que todos nós como cidadãos temos. Então eu acho que o que é feito com aquele CPF depois que a gente entrega na farmácia? Para onde que ele vai? Quem que trata desse CPF e guarda ele? O que é feito com aquela informação? Será que é somente para a gente receber desconto? Ou aquilo, de alguma forma, acaba indo para um outro lugar que a gente não sabe qual é? Então, somente para não deixar de contribuir para esse belo encontro aqui, esse belo debate, queria trazer essas reflexões aqui para vocês. Excelente. Realmente se vê aí a dimensão dessa mudança cultural, né? Eu acho que nós somos uma instituição que defende cultura. Nós defendemos uma mudança cultural civilizatória, né? O Ministério Público defende direitos fundamentais, defende uma mudança cultural civilizatória em relação a essa postura em favor desses direitos fundamentais. Então, nós incorporarmos isso na nossa cultura é muito importante. Eu acho que essa sensibilidade nossa nos auxilia também a promover essa mudança em outros órgãos públicos e também nas instituições privadas. Muito bom exemplo. E as experiências, nós compartilhamos, pelo menos um desses casos, nós conversamos longamente, né? Porque eu estava na comissão de estágio, então nós conversamos longamente, e realmente são experiências que mostram a valorização que nós estamos dando para essa cultura. Doutor Fábio, Vossa Excelência tem a palavra, meu querido amigo. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, porque eu acho que eu sou o único promotor roceiro que está participando do evento, né? Doutora Natália, um grande prazer e observar uma excepcional abordagem feita sobre um tema que é de vanguarda e elogiando a exposição que está sendo muito bem encaminhada. Eu gostaria de destacar também a participação e organização do CEAF. Eu queria fazer duas abordagens básicas, que eu não sei se a senhora vai querer explicar ou fazer alguma colocação em cima delas. A primeira, eu quero dar uma aqui de meio instigador,
para dizer do lado reverso do que a gente está falando, né? Com relação a esse fenômeno que veio, né, com a globalização e nela inserida a internet, né? A mídia, né, através da internet. Em que sentido que eu me refiro? A condição excepcional de conhecimento múltiplo de inúmeras situações que não seriam vivenciadas, com certeza, sem a presença deste fenômeno que é a cibernética, né? Então, nesse sentido, eu digo, esse indispensável, no meu entendimento, controle que a legislação vem trazer, indispensável, necessário, até que ponto ele não vai limitar, né, vamos chamar assim, esta convergência avassaladora de conhecimentos que, para muitos, é algo muito interessante. E aí eu não me reporto a dados íntimos, pessoais, mas, às vezes, a identificação do meu perfil para que, para mim, seja apresentado aquilo que eu interesso ter conhecimento. Então, eu estou realmente sendo, digamos assim, desafiador da nossa conversa, porque se, por um lado, há tanta necessidade e há de se controlar a utilização desses dados, por outro lado, um controle excessivo ou mal encaminhado pode resultar, no meu entendimento, eu estou fazendo uma suposição, um prognóstico, na restrição ou na limitação de compartilhamento de conhecimentos, né, a partir do interesse de cada um nas diversas áreas do conhecimento e da experiência humana. Este é um aspecto. E um outro que aí eu faço realmente uma pergunta mais técnica, se os mecanismos de rastreamento dos acessos, né, para que se chegue verdadeiramente tanto a quem, de forma, no mínimo, para usar uma palavra mais leve, desonesta e sorrateira, fica buscando burlar, né, segurança de sistemas, ou mesmo a fragilidade de muitos deles, para garimpar esses dados e, às vezes, até para negociar, como a gente vê aí constantemente veiculado. Quer dizer, o rastreamento para que verdadeiramente se saiba, né, quem está se servindo disto, ou até quem que faz, digamos assim, a implantação, a disseminação desses elementos, né? Basta que, para não ficar me alongando, as conversas em aplicativos que, às vezes, inserem tratativas de caráter íntimo, né, muito pessoal, e que, às vezes, a gente vê isso lá colocado de uma forma desastrosa, através desses acessos não autorizados. E, aliado a isso aí, e aí está vinculado com essa segunda indagação, se não seria a hora da gente ter também uma capacidade de identificação mais segura de quem faz isso, através de dados biométricos, né? Porque a gente sabe que a expertise usada pelo lado negativo é daqueles que fazem isso, mas ainda se valem do anonimato de forma covarde, muitas vezes fazendo esse acesso com nomes falsos, ainda incriminando e envolvendo na questão pessoas que nem sabem que isso está acontecendo. Então, doutora Natália, parabéns pela exposição e eu me sinto muito honrado aqui em ter a oportunidade de participar. Muito obrigado aí pela fala. Obrigada, doutor Hermes Zanetti. Obrigada, doutor Fábio, doutor Francisco, pelas colocações dos senhores. Eu vou começar tentar também ser breve aqui, porque eu sei que a gente já está encerrando. Pelas colocações do doutor Fábio. Eu vi uma preocupação realmente sobre as limitações que a lei traz e até que ponto isso também limitaria o nosso próprio interesse em ter os nossos dados sendo tratados de tal forma. E
é até interessante pensar sobre a perspectiva também do titular interessado em ter os seus dados tratados, porque ele só decide em uma das 10 hipóteses legais, né? Tem 10 hipóteses, o consentimento é a única que ele está ali decidindo, sim, eu quero que usem os meus dados. E o restante, né? E aí é importante a gente analisar, no caso, por exemplo, como eu mencionei na apresentação, que algumas plataformas de música ou de filme online, ou de compra online, de sites, que eles oferecem o que recomendamos para você, né? Com base no que você já comprou. De certa forma, isso para a gente tem uma legítima expectativa, né, de que isso aconteça. Eles têm um legítimo interesse de promover essas recomendações e vender mais de acordo com o nosso gosto, mas também isso não é uma grande surpresa. A gente sempre realmente tem que considerar caso a caso, porque se fosse uma empresa que nunca ouvimos falar, nunca compramos antes, nunca acessamos, nunca baixamos um aplicativo aqui no computador de conversa, de interação, se a gente souber que eles sabem dos nossos gostos, se eles tiverem os nossos e-mails, isso é estranho, né? A gente não tem a expectativa que eles venham para a gente e dê sugestões, façam propagandas. Então, caso a caso, a gente vai ter sempre que balancear e ver se tem um legítimo interesse pelo lado deles, se tem uma legítima expectativa, se não é tipo uma surpresa aquele tratamento, né? E acredito que isso legitime, sempre pensando qual é a base legal, qual a finalidade, enquanto as empresas estão aí felizes tratando os dados, é um super ativo econômico, nós consumidores, nós titulares, a gente tem interesse também em economizar o nosso tempo. Eu adoro que o Netflix não me mostre nenhum filme de terror, não gosto. Ele já sabe. Então, acaba que na balança não fica de regular, mas isso eu só gosto porque eu tenho Netflix. Se fosse outra plataforma que eu nunca utilizei, eu me sentiria violada em que eles soubessem quais são os filmes que eu gosto. Então, sempre no caso a caso, acho importante a gente olhar a base legal e a finalidade para ver se está se passando dos limites ou não. E o segundo ponto também muito interessante, né, sobre o rastreamento. Quem está se servindo disso, como que vai funcionar, como que vai se dar uma investigação, né, porque realmente muitas vezes as pessoas se usam do anonimato. Quando a gente pensa de um rastreamento feito por empresas, em um negócio de grande escala, né, algo mais público, eu imagino que, por conta da empresa, tenha que ter uma transparência, e aí vem o papel das autoridades, dos entes públicos responsáveis, fiscalizar se realmente o que está ali transparente na política de privacidade realmente é o que está sendo feito nos bastidores, né? Porque às vezes eles vão fingir que não estão coletando, mas quando você se investiga e analisa o sistema, há uma coleta. Então, é preciso equilibrar aí a questão da transparência e a fiscalização de confirmação se aquilo está sendo cumprido. E as investigações que vão se dar em razão do mau uso dos dados por pessoas anônimas que estão ali com má fé, tem base legal para ensejar isso, então eu torço para que realmente as investigações e as responsabilizações adequadas aconteçam propriamente, mas realmente é um pouco terra de ninguém, né, a internet. É muito difícil se rastrear, mas quem sabe a partir de agora, inclusive com a vigência da LGPD, a preocupação com sistemas de informática, com softwares de segurança, isso vai ser intensificado, a proteção dos dados. Então é isso, é a minha colocação. Doutor Hermes Zanetti tinha comentado aqui sobre as questões do chat. Eu vejo aqui uma do doutor Geraldo e uma do doutor Alexandre. Eu vou ler aqui em voz alta. E acredito que depois disso a gente finalize, né, a nossa conversa. Começando pela do doutor Geraldo. Aproveitando a oportunidade em relação à LGPD, pergunto acerca da obrigatoriedade de apresentação do CID ao apresentar atestados nas mais variadas instituições, principalmente nas organizações militares. Realmente isso vai depender, eu acredito que a partir de agora, da adequação que essas instituições vão fazer em relação à LGPD, como o doutor Francisco expôs hoje mais cedo.
as atividades do Ministério Público já têm sido repensadas, né? O que a gente consegue minimizar na proteção de dados, o menos é mais. Então, eu espero que as instituições comecem a fazer esse estudo e analisar onde dá para se economizar a coleta de dados e exigir cada vez menos dados das pessoas. E, novamente, o papel dos fiscalizadores ali para ter uma reavaliação e identificar se ainda não poderia ser mais enxuto, algo assim. Então, acredito que isso, em pouco tempo, estará andando bem. E a próxima pergunta... eu vejo agora que essa pergunta era apenas um comentário de lista de vacinados. Sobre a lista, cidadãos exigiram que o Ministério Público tornasse em listas públicas. Realmente, acredito que seja muito baixa a necessidade muito improvável a necessidade de se publicar listas assim, nacionalmente, né, com dados tão sensíveis como um dado de saúde. Então isso vai ser, acredito que vai ser considerado no momento de se avaliar a publicidade dessas listas. E aqui eu acredito que a gente já encerra, né, as respostas. Acredito que todas aqui foram respondidas. Eu já queria aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado desse debate, que eu sou fã de carteirinha, né, de proteção de dados, então é um prazer duas vezes um prazer de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema e discutir realmente temas que estão em alta, são muito pertinentes e continuarão a ser nos próximos anos. Então, esse tipo de debate ele tem que ser realmente estimulado e acontecer, e fico muito feliz de ver a instituição como o Ministério Público promovendo esse tipo de evento. É um prazer imenso, eu fico muito grata a todos que puderam participar. Muito bom, Natália, nós é que agradecemos, né? Como eu disse, nós vamos continuar explorando a nossa grande especialista nesse tema, a gente vai continuar conversando, vamos ver se a gente monta talvez algum evento com palestrantes sugeridos, né, internacionais, nacionais, que possam falar sobre esse tema, a gente pode conversar sobre isso, esse tema nos interessa muito mesmo, e esse é apenas um primeiro, vamos dizer assim, um start, né? E não podia ter sido melhor, né? Nós vamos te considerar a partir de agora como se fosse filha do Ministério Público do Espírito Santo. Prazer. É como eu já me sinto. Para nós foi realmente um prazer. Para nós foi realmente um prazer enorme. Todos aprendemos muito e espero que tenhamos outras oportunidades no futuro. Nós tivemos uma presença maciça aqui, quase 100 colegas durante todo o tempo, e aí na parte final agora nós estamos ainda com 80 colegas praticamente, né? Isso mostra aí colegas, assessores, servidores, convidados, mostra a importância desse tema, né? Então, espero que a gente possa voltar a conversar sobre isso. Foi um excelente bate-papo com café. Muito obrigado.